o jejum cristão. Então o texto que vai dar sustentação a esta aula está em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. Marca aí na tua Bíblia. O pessoal gosta do jejum, né? Jejum tem um ibope lá em cima, meu irmão, no mundo espiritual evangélico. Mas para Deus, o ibope do jejum é lá embaixo. Todos acharam? Então diz assim o texto: vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Olha que coisa curiosa. Os discípulos de João e os fariseus, eles observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam, não faziam jejuns como eles faziam habitualmente, e foram inquirir Jesus, perguntar: por que isso? Por que nós, discípulos de João, jejuamos, os fariseus também, e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu, versículo 15: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nós para mais uma aula do Seminário Teológico. Aqui nós estamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. O Teu Espírito está preparando pessoas para que manejem bem a palavra da verdade. Aqui nós estamos aprendendo aquela verdade que o Senhor disse que quando nós a conhecemos, ela nos liberta. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Liberta do erro, liberta do pecado, liberta da mentira, liberta dos enganos, das heresias, liberta do judaísmo, liberta da lei. Então nós queremos nessa noite ouvir a Tua voz mais uma vez. Queremos que o Teu Espírito nos ensine mais uma vez a Tua palavra. Queremos aprender a Tua palavra. Queremos aprender a Tua verdade, porque somente assim nós podemos viver a nossa vida da maneira que o Senhor quer que nós a vivamos. Somente assim nós podemos servir a Deus da maneira que Deus quer ser servido. E somente assim é que o Teu nome é glorificado, meu Pai. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor. Dá-me sabedoria, inspiração, para que eu possa explanar a Tua palavra com verdade e da melhor maneira possível, e que o Teu Espírito ilumine os olhos e abra o entendimento do coração de cada um dos Teus pequeninos. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. O pensamento que está na apostila, ele diz assim: o jejum era um rudimento judaico. Eles praticavam o jejum como um castigo auto-aplicado por terem pecado contra Deus. Isso era para os judeus. Olha só, desde o início, no princípio do povo hebreu, eles passaram a jejuar uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia do perdão, coisa que eles fazem até hoje. Até hoje, em Israel, eles celebram
o dia do perdão, o dia do Yom Kippur. Só que com o passar do tempo, o povo hebreu começou a proclamar outros dias de jejum oficial. Não era mais um dia, eram vários dias. Só que para os hebreus, o jejum era símbolo de tristeza. Era algo que eles usavam para transmitir tristeza por terem pecado contra Deus, para expressar tristeza quando havia a morte de um ente querido, ou então para expressar tristeza por eles estarem passando por momentos de extremas dificuldades. Então era sempre nesse sentido que o jejum era utilizado. Então, quando havia essas situações que eu acabei de falar agora, eles tinham o hábito de jejuar. E o jejuar não era só ausência de alimento não, ou deixar de comer, deixar de beber não. Eles ficavam sujos, não tomavam banho, deixavam a barba crescer, a fisionomia ficava desfigurada, para que as pessoas vissem que eles estavam expressando tristeza por alguma dessas coisas. Então, eles faziam questão que isso fosse visto de uma forma física, de uma forma visível. Era este o objetivo do jejum para os hebreus naquele tempo. Então, como está escrito aqui no pensamento da apostila, era um rudimento judaico, ou seja, era uma tradição judaica. Era um castigo que eles se auto-aplicavam quando pecavam contra Deus. Aí às vezes usavam como sinônimo de luto, como sinônimo de aflição. E tudo isso foi praticado pelos hebreus e na dispensação da lei. Tem nada a ver com a dispensação da graça, tem nada a ver com a igreja, tem nada a ver conosco nos dias de hoje. Nós vamos entender isso com calma. Ponto 1 da apostila. O ponto 1 diz assim: o jejum oficial do povo de Israel era apenas um sacrifício dentre tantos outros que a lei exigia. Então vamos ver isso. Abra a tua Bíblia em Levítico, capítulo 23. Levítico é um dos livros do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, chama-se Pentateuco. Então, Levíticos capítulo 23, versículo 26 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: mas aos 10 deste mês 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra farei, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis as vossas almas aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Então olha só. Deus determinou que eles iam separar um dia por ano, um único dia, e Deus disse que nesse dia aqui, eles iam se auto-afligir com jejum. Era o dia da expiação pelos pecados. Era o dia do Yom Kippur. Então, através dessa prática, que era comum na dispensação da lei, eles voltavam a ter comunhão com Deus. Se afligiam com jejum, ficavam de feição desfigurada, tristeza, aquele semblante, sabe, de aflição, a barba crescia. Eles faziam questão de mostrar que estavam profundamente tristes por terem pecado contra Deus. Depois que eles faziam isso aqui, aí eles estavam outra vez reconciliados com Deus. E somente nesse dia é que o sumo sacerdote podia entrar no templo, no lugar mais sagrado do templo, que era o lugar chamado o Santo dos Santos. Amém? Isso é para os judeus. Mas volte um pouco atrás, no capítulo 16 de Levítico. Capítulo 16, versículo 8
em diante. Então diz assim: lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o cal, cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode, sobre que cair a sorte para o bode emissário, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olha que coisa interessante acontecia com os hebreus. Eles pecavam contra Deus, praticavam os erros contra Deus. Aí tinha um dia que eles faziam a celebração. Levavam 2 bodes, um bode era para o Senhor, lançavam sorte. A sorte que recaísse, não, esse aqui é para o Senhor. Esse bode seria sacrificado, esse bode seria morto como expiação pelos pecados. O outro bode era chamado o bode emissário. O sacerdote vinha, colocava a mão sobre a cabeça do bode, orava pelo bode. E esse bode emissário aqui, ele levava simbolicamente o pecado de todo aquele povo para o deserto. Ele era tangido para o deserto. Era cerimônia hebraica. Agora, isso aqui, irmãos, já apontava para a obra redentora de Jesus lá na cruz. Isso aqui já era uma tipificação do que aconteceria na cruz do Calvário através de Jesus. Jesus não carregou com os nossos pecados, com as nossas dores, com as nossas doenças, com as nossas enfermidades? Sim ou não? Então isso aqui já apontava para isso. Na época da lei era uma coisa passageira. Fazia isso uma vez por ano. Daqui a um ano repetia a mesma cerimônia, mais 2 bodes, sorteava o bode. Esse aqui vai ser morto como expiação pelos pecados. Esse aqui vai ser tangido para o deserto, vai levar os pecados de todo o povo. Isso tudo aqui era um simbolismo. Só que o sacrifício de Jesus foi eterno, né? Em Hebreus capítulo 9, vamos lá. Hebreus capítulo 9. Olha só. O que é que o apóstolo diz à igreja? Versículo 11, capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ele disse, olha, isso que se fazia na lei, se repetia todos os anos. Era uma tipificação do que ia acontecer lá na frente com Jesus. Quando Jesus veio como sumo sacerdote dos bens realizados, ele nos deu eterna redenção. Eterna. Na lei, todas as vezes que eles pecavam contra Deus, eles tinham que jejuar, eles tinham que se auto-afligir, eles tinham que fazer a cerimônia do Yom Kippur, eles tinham que pegar os 2 bodes, levavam os 2 bodes, um era sacrificado, o outro era o bode emissário, e se repetia ano após ano. Tudo isso apontava para o sacrifício definitivo de Jesus Cristo. Jesus veio como sumo sacerdote e entrou no Santo dos Santos de uma vez e para sempre. Resolveu a questão definitivamente e por isso nós devemos dar graças a Deus. Amém? Aí vamos lá em 1 de Samuel. 1 de Samuel capítulo 7. Versículo 5 e 6. Encontraram? Vou ler, hein? 1 de Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 6. 5 e 6. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel
em Mispa. Você vê? Pecamos contra o Senhor. Quando eles pecavam contra Deus, tinham que fazer o quê? Se auto-afligir, se auto-maltratar, demonstrar que estavam tristes. Só que eles faziam isso não de uma forma espiritual, mas de uma forma carnal. Não, deixa a barba crescer para ficar aquela aparência. Estou muito triste, com muito pesar. Não tomava banho, a roupa desgrenhada. Sabe? Esse era o jejum dos hebreus. Esse era o jejum que eles praticavam na dispensação da lei. Agora, vejam, por favor, alguns exemplos de jejuns que eram praticados na velha aliança, por exemplo, pela tristeza da perda de um ente querido, da morte de alguém, da família. Aqui mesmo, 1 de Samuel, capítulo 31. Marque aí na tua Bíblia. 1 de Samuel, capítulo 31, versículo 12 e 13. Quando Saul morreu, quando o rei Saul foi morto. Então diz assim, versículo 12 e 13. Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos do muro de Bet-Seã, e vindo a Jabes os queimaram. Tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. O rei morreu, Saul foi morto pelos filisteus, todos os filhos dele foram mortos também. Então a nação de Israel fica num profundo pesar, num profundo luto. E como é que eles expressavam o luto? Através do jejum. Esse jejum que eu estou mostrando para vocês. Então está aqui um exemplo, mas tem mais. Mais adiante, 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 19 em diante. Aqui já é quando o filho de Davi com Betsabá adoeceu. Você sabe que Davi teve um relacionamento errado. Desse relacionamento nasce um filho e a criança adoece. A criança fica muito doente e Davi, como o hebreu que era, começa a jejuar para ver se Deus se compadecia dele, se compadecia da criança, curava a criança. Olha o que aconteceu. Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam um com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Quer dizer, a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Aí os seus servos disseram assim: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? E Davi respondeu: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Quem sabe? Quer dizer, Davi se auto-afligiu com jejum nesse momento aqui, pensando que dessa maneira ele podia obter a compaixão de Deus, que ele se auto-afligindo, Deus ia se compadecer e ia curar o menino. Não é assim que a maioria dos evangélicos faz, os pentecostais? Não usa o jejum, pensando que através do jejum vão obter o favor de Deus, vão obter cura, vão obter emprego, vão obter solução de problema. Davi já pensava assim. Agora, interessante, irmãos, é que, apesar de Jesus ser judeu, na carne ele era judeu, a única vez que Jesus jejuou foi por ocasião da sua tentação no deserto. Jesus se afastou para o deserto, ficou lá 40 dias e 40 noites, não comeu nada, mas água ele bebeu. Mas esse jejum de Jesus no deserto não foi um jejum religioso. Foi um jejum ocasional, foi um jejum circunstancial. Jesus não jejuou como uma prática religiosa judaica. Não. Ele simplesmente foi para o deserto, resolveu se recolher, resolveu ficar uns dias
isolado de tudo e de todos, ter uma comunhão mais íntima com o Pai. Ora, você vai para um deserto, no deserto não tem alimento. Por isso que ele ficou aqueles dias todos sem comer, porque não tinha. Mas água ele bebeu. Por que ele bebeu água? Porque no deserto que ele foi, e eu já estive lá, eu conheço, tem um riacho, um filete d'água que desce de Jerusalém para Jericó, e esse pequeno riacho, ele é perene, ou seja, ele tem água o ano inteiro. Seja inverno, seja verão, ele nunca fica sem água. Então Jesus estava exatamente nesse local, não havia comida no deserto, só pedra, mas água ele tinha. Por isso que ele bebeu água. Quando Jesus sai do deserto, o diabo tenta Jesus. Como é que o diabo tentou Jesus? Mandando ele fazer o quê? Transformar pedras em pães. Está aí na apostila, Mateus capítulo 4. Vamos lá. Mateus capítulo 4. Olha só. Versículo 1 em diante. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar, depois de ficar sem comer nada, você sabe que a grande maioria dos brasileiros, principalmente aqueles brasileiros que moram nos grandes centros, fazem jejum. Gente que nunca entrou numa igreja. Muitos de vocês fazem jejum sem ser jejum religioso. Você trabalha, acorda às vezes 4h30, 5 horas da manhã, como eu fazia quando morei no Rio de Janeiro. Aí você sai de casa sem tomar nem um café, não dá tempo nem parar num barzinho, num boteco para tomar um café, porque os horários são tudo justinho para pegar o ônibus, senão você chega atrasado na empresa. Aí você entra na fábrica, começa a trabalhar, quando dá lá para as 11 horas da manhã, você vira para o colega e diz: meu irmão, pense numa fome, estou em jejum até agora. É verdade ou não é? Estou em jejum até agora. Foi esse o jejum que Jesus fez. Um jejum circunstancial. Não foi um jejum religioso. Então, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que não teve sede? Por que não teve sede? Porque água tinha. Porque tinha água. Ele não comeu pela circunstância, porque estava no deserto. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Foi tentado, o diabo tentando que ele fizesse aquilo que o diabo estava mandando. Ele disse: não, estou com fome, mas não vou obedecer sua ordem. Nem só de pão vive o homem. O meu corpo sente fome, mas o espírito está alimentado, estou forte, né? Que ele não ia atender ordem nenhuma do diabo, de maneira nenhuma. Então esse foi o objetivo desse episódio aqui. Amém? Mas em Lucas, só para complementar, Lucas capítulo 4. É o mesmo episódio, só para você ver que... Versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Olha, nada comeu. Ele só teve abstinência de alimentos. Mas teve abstinência de alimentos por quê? Porque ele queria fazer jejum? Não, porque estava no deserto. Os irmãos pentecostais dizem assim: irmão, Jesus só começou o ministério dele depois que ele se consagrou com jejum. O Deus eterno, o Deus todo-poderoso, precisasse consagrar com jejum, não seria Deus de nada.
Não se consagrou com jejum coisa nenhuma. Foi um jejum circunstancial. Como o exemplo que eu dei agora da maioria dos trabalhadores do Brasil. Fazem jejum pelas circunstâncias. Não por frequentar uma igreja, não porque alguém mandou fazer. Eles são obrigados a ficar sem comer muitas das vezes, porque sai de madrugada, não tem dinheiro para tomar um café, fazer uma merenda, só vai almoçar quando dá meio-dia na empresa. Foi esse tipo de jejum aqui que Jesus fez. O profeta Elias, quando ele estava fugindo de Jezabel, você sabe que ele caminhou pelo deserto quantos dias? 40 dias e 40 sem comer. Até chegar ao Monte Horebe. Outro exemplo, ó. 1 de Reis. Vamos lá no Velho Testamento. 1 de Reis, capítulo 19. Versículo 8. Primeira de Reis, capítulo 19, versículo 8. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ele fez uma refeição boa, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele entrou no deserto e caminhou 40 dias e 40 noites, meu irmão, sem comer mais nada. E aí entra o sobrenatural de Deus. Porque você sabe quantos dias o ser humano aguenta sem água? No máximo, 5 dias, 6 dias. Se passar disso, morre. Mas sem alimento, dá para aguentar uma porção de tempo. E se for gordinho assim como eu, aí dá para aguentar mais ainda. Porque o corpo vai consumindo as energias que tem de gordura. Aí mantém o sujeito vivo. Agora sem água não. Sem água morre. Você vê, ele caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Não tinha comida, mas provisão de água tinha. Porque sem água ia morrer. Não tinha jeito. Quer dizer, mas de qualquer maneira entra o quê? O sobrenatural de Deus. 40 dias e 40 noites não é fácil. Não é fácil, não. Ponto 2. Já na dispensação da lei, nós podemos ver Deus repudiando esse tipo de jejum sacrificial. Isso aqui é muito interessante, né? Porque ainda estava em vigor a lei de Moisés. Era uma tradição judaica. Mas mesmo assim, a gente vai ver aqui Deus repudiando isso. Isso não é isso. Vocês entenderam tudo errado. Não é esse o jejum que eu quero. Não é esse o sacrifício que eu exijo de vocês. Vamos lá. Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Vamos ler o versículo 5 e o 6 primeiro. O Senhor disse assim: seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Olha o que Deus estava dizendo. Vocês estão pensando que é isso que eu quero? Vocês estão pensando que é esse o jejum que eu escolhi? Não, vocês estão totalmente errados. Vocês estão fazendo uma coisa da carne. Aí ele diz no versículo 6: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaçes todo o jugo? O que é isso aqui? Eu disse: olha, o que eu quero que vocês façam é isso aqui. Solte as ligaduras da impiedade. O que é soltar as ligaduras da impiedade? É você deixar de desprezar as coisas sagradas. Deixar de levar a sério as coisas de Deus. É isso que Deus quer. É esse tipo de procedimento que Deus requer. Aí ele diz: desfazer
as ataduras da servidão, deixar livres os oprimidos e despedaçar todo o jugo. O que é isso? O que significa isso aqui? É você renunciar a todas as doutrinas humanas que já naquela época escravizavam o povo. Deus está dizendo, é isso que eu quero que vocês façam. Desfaçam as ataduras da servidão, o que escraviza vocês, o que não deixa vocês livres. Despedace todo o jugo pesado da lei. Renuncie a esse monte de doutrinas de homens que foi inserido no meio de vocês. É isso aqui, ó. Isso que Deus estava pedindo, eles entenderam tudo errado. Isso não é esse o jejum que eu escolhi. Não é esse o procedimento que eu estou cobrando de vocês. O que eu estou cobrando de vocês é isso aqui. Aí no versículo 7, ele diz: porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante? O que é isso? O que Deus estava conclamando o povo de Deus a fazer? Não é isto? Que também tu repartas o teu pão com o faminto? Quem era o faminto? Os gentios. Deus está dizendo, eu quero que vocês acolham os gentios, acolham os estrangeiros, os que não são nascidos em Israel. Os judeus achavam que somente eles eram de Deus. Quem não nasceu em Israel não tinha a mínima chance com Deus. Dá pão ao faminto. A palavra. Pregue a palavra para os gentios. Eles diziam, não, quem é estrangeiro não tem direito a Deus. Deus é só nosso. Só nós temos esse direito. Então os gentios estavam famintos pela palavra e os judeus não os alimentavam. Então o Senhor está dizendo, olha, porventura, não é também o que eu quero, que você reparta o teu pão, a palavra que você tem, com o faminto. Recolhas em casa os pobres e desabrigados. Quem eram os pobres e desabrigados? Os gentios. Se vires o nu, o cubras. E não te escondas do teu semelhante. Não importa onde ele tenha nascido. Era isso que Deus estava requerendo deles. Eles faziam tudo o contrário, tudo errado. Como a maioria do povo hoje faz. O mesmo erro que acontecia nessa época com os judeus, acontece hoje. Versículo 8. Deus fala assim: então, se você fizer isso que ele está dizendo, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Olha só, aqui Deus está dizendo o que acontecerá na vida de quem colocar em prática esses ensinamentos. Olha, se vocês fizerem isso que eu estou mandando, se vocês tiverem respeito religioso, se vocês levarem a sério as coisas de Deus, as coisas espirituais, se vocês despedaçar o jugo, o peso que está sobre vocês, rasgar as ligaduras da impiedade, se vocês alimentarem o faminto, se vocês acolherem o estrangeiro, então eu vou fazer com que tudo isso aconteça na vida de vocês. Em outras palavras, para Deus agir na nossa vida, para Deus fazer com que os seus benefícios se manifestem nos nossos dias, Deus só requer o quê? Obediência. Fazer o que Deus manda. Agora, o que é mais fácil? Fazer um jejum de 6 da manhã a meio-dia, ou cumprir isso que Deus está mandando? Por isso que o jejum está em alta. Por isso que o jejum tem ibope. Porque o cara diz assim: bom, eu não preciso obedecer a Deus em nada. Desde que eu faça o jejum, Deus vai me abençoar. E os pastores ensinam isso. Irmão, faça um jejum em favor dessa causa. Oh, irmão, dizem até que o jejum move a mão de Deus.
Que Deus doido é esse, meu irmão, que o jejum move a mão dele? Ninguém move a mão de Deus com nada, Deus é soberano. Mas quando um irmão encontra com outro, diz assim: irmão, e aí, já arranjou aquele emprego? Não, irmão, ainda não. Tenho pedido tanto a Deus com tanta fé, mas até agora, vou te dar uma dica: já que a fé não está funcionando, faz o jejum. Já que a fé não funciona, jejua, que o jejum move a mão de Deus. Olha aqui, isso não é negativo, isso não é jejum. O jejum que eu quero é isso aqui, ó. O sacrifício que eu requero de vocês é viver uma vida digna, é viver uma vida de santidade, é viver uma vida de obediência à minha palavra. Coisa que poucos fazem no dia de hoje, né? Infelizmente é verdade. Em Hebreus, capítulo 13, Paulo vai repetir a mesma coisa que Deus falou através do profeta Isaías. Você vai ver. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 15 e 16. Ok? Olha o que ele diz. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de jejum. É isso que está na Bíblia? Sacrifício de louvor. O que é esse sacrifício de louvor? É vir à igreja, aleluia, glória a Deus, Jesus. Não. Que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ele disse: ofereçam sempre a Deus esse sacrifício. Tenha sempre nos teus lábios palavras que confessam que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, que Deus é o Todo-Poderoso. Se o Senhor quiser, o Senhor fará. Não sou eu que determino, é Deus que determina. Ele disse: esse é o sacrifício de louvor que Deus espera de vocês. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, Deus se agrada. Aí eu pergunto: será, meus irmãos, que a grande maioria das pessoas que se dizem cristãs hoje tem praticado isso aqui? Não tem. A maioria se deixa envolver por doutrinas totalmente estranhas aos ensinamentos de Deus. A maioria se envolve com falsos ensinamentos. A maioria se deixa levar por doutrinas de homens. Você vê que aqui no versículo 9 desse mesmo capítulo 13, olha como Paulo alerta sobre isso. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Quantas doutrinas estranhas tem envolvido a igreja, tem envolvido o povo de Deus? Não pode ir à praia. Isso é uma doutrina estranhíssima. O cara vira para as mulheres: não pode cortar o cabelo. Se cortar o cabelo não é de Deus. Isso é uma doutrina muito estranha. Corrente de 12 semanas. Isso é uma doutrina muito estranha. Salvação que se perde. Uma hora a pessoa diz que está salva, outra hora diz que está condenada. Uma hora está nas mãos de Jesus, outra hora está nas mãos do diabo. Isso é uma doutrina muito estranha. Não, porque o demônio saiu, mas se você der uma bobeira ele volta com mais 7. Isso é uma doutrina muito estranha. Olha, irmãos, nós vamos marcar sexta-feira, 11 da noite. Vamos subir um monte. Vamos todos para o alto do monte, arriscado a ser picado de cobra, pegar bandido lá em cima, assaltar todo mundo. Isso é muito estranho. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Está aqui. São essas doutrinas estranhas que têm causado hoje no mundo esse terrível surto de apostasia que nós estamos vivendo. Hoje o mundo inteiro está mergulhado na apostasia. O que é apostasia, pastor? É o desvio da verdade. A verdade está ali e a turma está indo para ali, ó. Um lugar totalmente. Isso chama-se
apostasia. Hoje o mundo inteiro está mergulhado nesse terrível surto de apostasia. Coisa que o apóstolo Paulo já previu há quase 2000 anos atrás. Quer ver? Abra em 1 Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Pastor Paulo previu isso há 2000 anos atrás, previu. Tudo que acontece hoje no mundo, o apóstolo previu, porque o Espírito Santo fez ele prever. Então vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: ora, o Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, afirma expressamente. O que é afirma expressamente? Categoricamente. Não há margem de dúvida. Vai ser assim. O Espírito Santo diz para Paulo: Paulo, vai ser assim. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Apostatarão da fé por quê? Porque a mulher cortou o cabelo? Porque o homem jogou um futebol com os amigos? Porque foi à praia do futuro? Porque ouviu uma música bonita do Roberto Carlos? Não. Apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha o que tem de gente aí, usando o título de pastor, de bispo, de apóstolo, que são espíritos enganadores, transmitindo ensinos de demônios. Está aqui, ó. Isso é que leva à apostasia. Pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que tem cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. A igreja romana proíbe o casamento. Os sacerdotes romanos têm que ser celibatários. É uma exigência. Aceita universal, não proíbe o casamento, mas obriga os seus pastores a fazer-lhe a vasectomia. Porque diz que filho é maldição, filho atrapalha a obra. Onde é que está isso aqui na Bíblia? Proíbe o casamento. Exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com quê? Com ações de graça. Por quem? Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então não temos que jejuar nada. Nada. Nós temos que viver uma vida de obediência à palavra. Ser obediente à palavra, viver vida reta, viver vida santa, viver uma vida de temor reverencial. Eu volto a dizer, isso começa pela frequência aos cultos da igreja. Se você é uma pessoa que não leva a sério o frequentar os cultos da igreja, o congregar, você já está em desobediência. Isso aqui, ó. Você não pode contar com os benefícios de Deus, porque se você não consegue ser fiel numa coisa tão simples, como é que você vai ser fiel em outras coisas? Jesus disse: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco é infiel no muito. Começa por aí. Amém, irmãos? Ponto 3. Nós não somos judeus, nem tampouco um subproduto do judaísmo. Somos uma igreja de origem gentílica, vivendo a dispensação da graça de Deus. Graças a Deus, nós não somos judeus, nem tampouco um subproduto do judaísmo. Dá dó quando eu vejo na internet as igrejas: não, vamos fazer a noite do candelabro, a noite do chofar, não, agora tem a arca, você vai tocar na arca. Gente, isso era coisa do judaísmo. Nós não somos judeus, nós somos uma igreja de origem gentílica. Nós estamos vivendo a dispensação da graça de Deus, não estamos mais vivendo a dispensação da lei.
Isso era para ele, não tem nada a ver conosco hoje. Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 14 em diante. Vamos lá. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram a Jesus: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Aí Jesus respondeu: pode acaso estar triste os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Fez uma pergunta. Aí ele mesmo respondeu: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Deixa eu explicar isso aqui. Jesus deu essa resposta aqui para responder a pergunta dos discípulos de João, que já tinham percebido, observavam que os discípulos de Jesus não faziam aquele jejum religioso que eles faziam. Vem cá, Senhor, escuta só. Por que nós que somos discípulos de João jejuamos? Os fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam, comem e bebem. Eu falei ainda há pouco que o jejum era sinônimo de tristeza, sinônimo de luto. E por isso Jesus faz uma pergunta para eles: pode por acaso estar triste os convidados para o casamento, estando com eles o noivo? Há motivo de tristeza aqui para fazer jejum? Não, o noivo está com eles. Só há motivo de alegria, de festa, de regozijo. Aí ele disse, por exemplo, se fosse hoje, nos dias de hoje, chegasse para Jesus os irmãos da lei: Senhor, nós pentecostais jejuamos, os irmãos da Assembleia jejuam, e esse povo aí da Cristo é Vida come e bebe. Como é que Jesus ia responder isso aqui? Sabe como é que ele responderia? Pode acaso estar triste os convidados para o casamento, estando dentro deles o noivo e para sempre? Aleluia, aleluia, não há motivo de tristeza. Agora, claro que Jesus ia dizer primeiro, eles não são judeus, não é a tradição deles, eles não estão vivendo na dispensação da lei, estão vivendo na dispensação da graça. Mas se ele quisesse responder igual respondeu a eles, ia dizer exatamente isso. Só que para os discípulos de João, Jesus disse assim, ó: dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Era a tradição deles. Nesses dias, vocês podem ficar barbudo, pode ficar com o rosto desfigurado, pode ficar uma semana inteira sem tomar banho, mostrar que estão tristes. Naqueles dias, vocês vão expressar uma profunda tristeza. Agora, observe uma coisa, irmão. Jesus disse, dias virão em que lhe será tirado o noivo. Aí vai ter motivo de tristeza. Nesses dias, jejuarão. Jesus não disse, séculos virão que lhe será tirado o noivo, e nesses séculos jejuarão. Porque estão jejuando até hoje. Ele disse, nesses dias. Aí a pergunta que eu faço para você é a seguinte: quando foi esses dias que o noivo foi tirado? E que os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando é que foi esse dia? Os dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. Foram esses dias. Eles ficaram profundamente tristes, porque nem eles entendiam a ressurreição. Quando trouxeram a notícia, disseram que as mulheres estavam delirando. Não entendiam, não entenderam nada do que ficaram profundamente tristes.
aqui no livro de Marcos, capítulo 16. Marque aí. Marcos, capítulo 16. Jesus já tinha sido morto na cruz. Já havia sido sepultado. Estava lá no túmulo. Olha o que aconteceu. Encontraram? Marcos 16, versículo 9 e 10. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Jesus não disse, ó, vai ter uns dias que o noivo vai ser tirado. Vai ter motivo de muita tristeza. Nesses dias vocês vão jejuar. Nesses dias vocês vão chorar, vão se lamentar, vão se afligir. Eles se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Eles ainda não tinham noção do que era a ressurreição de Jesus. Então, nesses dias, hão de jejuar. E veja que estava falando para judeus. Aí você diz assim, pastor Carlos, mas eu estou lembrado, pastor, que teve uma certa ocasião que Jesus disse assim: esta casta de demônios não sai senão através de oração e jejum. E aí? Abra em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, versículo 14 em diante. Vamos ler aqui. Encontraram todos? Preste atenção. Vá prestando atenção no que aconteceu. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Aí Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Olha a resposta que Jesus deu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Vamos decidir essa questão aqui. Qual foi a causa deles não poder curar o menino? Por causa da pequenez da vossa fé ou por falta de oração e jejum? Mas está aqui as duas coisas. Lembra que eu já falei em outros seminários? Eu cheguei na livraria, acho que Paz e Vida. O dono dessa livraria era um pastor batista. E eu fui lá comprar um livro. Aí quando eu estou lá comprando, a mocinha veio: olha, pastor Carlos Magno, pastor fulano quer falar com o senhor. Eu disse: quem é? Ele disse: é o dono daqui. Claro, não tem problema, posso falar. Onde é que eu falo com ele? Não, ele está lá em cima, no primeiro andar, mandou eu subir. Aí eu subi. Ele: ô pastor, muito prazer, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode sentar. Eu sentei, né? Aí conversa vai, conversa vem. Ele disse: olha, a minha empregada de vez em quando ouve o seu programa. A empregada, não era ele não.
É igual na época do Chacrinha, né? A empregada estava vendo Chacrinha. Todo mundo assistia Chacrinha na televisão, mas não tinha coragem de dizer que assistia, que achava brega, aí dizia que a empregada que assistia, né? Não, eu não gosto de música do Valdir Soriano, mas a minha empregada adora. Mentira, tu gosta, rapaz. Ficava cantando escondido. Agora, como a sociedade diz que é brega, aí não tem peito de assumir. Fica fazendo hipocrisia. Aí ele disse isso, né? Esse pastor, mas um dia ela estava ouvindo e eu estava fazendo uma merenda, um lanche, e ouvi o senhor dizer que não tem mais jejum hoje. Eu digo, bom, se você ouviu, porque eu disse mesmo. Não, mas o irmão está enganado. Eu estou enganado? Tá. Pastor, Jesus disse que há castas de demônios que só saem com oração e jejum. E o irmão disse que não tem jejum. Eu digo, meu querido, Jesus nunca disse isso. Aí ele disse, pronto, agora peguei ele. Chega o semblante dele, mudou. Sabe aquele semblante de satisfação agora? Joguei a isca, ele mordeu. Eu digo, não, disse? Não disse. Pois eu vou provar para você que disse. Ele levantou, foi na estante, pegou uma Bíblia novinha, zerada, dessas com capa de couro, as mais caras que tem, abriu. E abriu exatamente nesse texto aqui. Aí o cara chega e fez pose assim. Leia o versículo 21. Mateus 17, 21. Aí eu disse, esta caixa não se espera senão para oração e jejum. Ele, sim, então. Eu digo, mas Jesus nunca disse isso, meu querido. O senhor está lendo a Bíblia e está negando a verdade da Bíblia. Eu digo, meu irmão, calma, pastor, fica tranquilo. Eu digo, olha, esse versículo 21 está entre colchetes. Eu não sei se na Bíblia de vocês está. Quem tem a versão revista e atualizada está entre colchetes. A versão revista e corrigida não está entre colchetes. É um problema que nós temos aqui no Brasil. É uma esculhambação. Entendeu? Mas a revista e atualizada está entre colchetes. O que significa um texto entre colchetes? É só você ler as instruções da Sociedade Bíblica do Brasil, que é quem imprime a Bíblia. Está lá escrito, todo texto entre colchete não consta do documento original, é pensamento do tradutor. Quem traduziu a Bíblia? Essa Bíblia? João Ferreira de Almeida. Então, devia ser pentecostal, gostava do jejum. Disse, não, esse negócio de a pequenez da vossa fé, isso é pouco. É que tem casta que só sai por meio de orações. E botou aqui. E graças a Deus que a Sociedade Bíblica teve a honestidade de botar entre colchete e dizer, não consta do original. É ideia de Almeida. É como se amanhã uma seita dessa aí resolvesse imprimir a Bíblia e o maluco líder da seita botasse, tem caixa de demônio que só sai se fizer uma corrente de 12 semanas e der R$1.000 na fogueira santa. Aí, não, Jesus disse, fogueira santa está na Bíblia. Está aqui. Não. Isso aí é pensamento do doido lá, que imprimiu a Bíblia e resolveu botar, acrescentar alguma coisa. Amém, irmãos? Tremendo isso aqui, né? Não consta do texto original. Aí o pastor não tinha mais o que dizer. Ele pegou a Bíblia, fez uma dedicatória e botou assim, para o pastor Carlos Magno, pelo seu zelo pela verdade. Pastor, estou te presenteando. Mas também nunca mais me procurou para nada, né? Deu de presente para tirar de leve, né? Não ficar muito mal para ele, mas nunca mais me procurou para nada. Então, irmãos, nós não somos judeus, nós não somos subproduto desse judaísmo enfermo, nós não somos subproduto desse judaísmo incrédulo de Jerusalém. Nós somos uma igreja de origem gentílica, vivendo uma nova aliança de melhores e superiores promessas. Amém? Abra, por favor, no livro do profeta Oséias.
Oséias capítulo 6, versículo 6. Olha, Oséias é Velho Testamento, é a dispensação da lei. Vê como os judeus não entendiam nada, distorciam tudo. Olha o que Deus fala. Oséias capítulo 6, versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Deus quer o quê? Misericórdia e conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus. Deus não quer sacrifício. O que é que a grande maioria faz? Sacrifício. Conhecimento? Nada. Nada, nada, nada. Pergunta, é uma vergonha. Pergunta 90% ou mais do povo evangélico hoje. Me fala sobre a soberania de Deus. O quê? Soberania de Deus. Sabe nem o que é. Você sabe o que é uma dispensação? Diz o quê? O senhor está me xingando, é? Não, irmão, estou perguntando se você sabe o que é uma dispensação. Não sabe. Predestinação. Já abre a boca e diz que é heresia, que é do diabo, que é não sei o quê. Agora chega assim, vem cá, me fala aí sobre o diabo. Aí, meu irmão, aí o cara fala 24 horas sem parar. Sabe o nome do diabo, do pai do diabo, da mãe do diabo, dos filhos do diabo, os sobrinhos do diabo, os netos do diabo, o avô do diabo, o tataravô do diabo. Sabe tudo. Mas de Deus não sabem nada. Ainda na dispensação da lei, Deus dizendo, olha, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia, eu quero que vocês tenham conhecimento de Deus e não holocausto. É isso que eu quero de vocês. E eles faziam tudo o contrário, e a igreja hoje, que não tem conhecimento, continua fazendo também o contrário. 1 de Samuel capítulo 15, versículo 22. Encontraram? Samuel falando com Saul, que deixou de obedecer a Deus. Deus mandou ele invadir a cidade dos amalequitas, matar todo mundo, homens, mulheres e até crianças de peito, até criança recém-nascida, porque eram filhos do diabo. E Deus disse, mata também todos os animais, não poupe nada. Saul foi, poupou o rei Agag, poupou o melhor dos bois, o melhor das ovelhas. E quando veio que Samuel disse, olha, o Senhor mandou dizer que você não cumpriu a palavra dele. Não, eu cumpri, eu fiz o que Deus mandou. Aí Samuel disse, que mugido de bois é esse que eu ouço, e esse balido de ovelha? Os bois, chamando ele de mentiroso. As ovelhas, bé, mentiroso, bé, mentiroso. Aí Samuel, o que é isso aí que eu estou ouvindo? Não, sabe o que é? É que o povo... Aí jogou a culpa no povo. Ele era o rei. Ele é que mandava, ele que determinava como é que era o povo. Não, o povo preferiu poupar o melhor dos bois e das ovelhas para sacrificar ao Senhor teu Deus, oferecer como oferta para Deus. Aí é quando chega aqui que diz assim, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que Deus tem tanto prazer na obediência como em oferecer sacrifício para Ele? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender a Deus melhor do que gordura de carneiro. Em outras palavras, você está redondamente equivocado. Você pegou o bonde errado, Saul. Por isso que Saul perdeu o reino. Está na Bíblia de vocês assim? O que é que o povo faz nos dias de hoje? O mesmo que Saul fez. Desobedece a palavra, não dão a mínima para o que Deus manda e tenta compensar com o quê? Com sacrifício. Não, eu faço jejum 3 vezes por semana. Não, sexta-feira eu faço uma vigília. Eu ofereço um sono para Deus, uma noite de sono para Deus. Não, eu subo os montes.
desobedecem, não fazem nada que Deus manda e querem compensar com o sacrifício. Deus está dizendo, não adianta. Não vai resolver o problema, não vai resolver. Irmãos amados, eu digo sempre o seguinte, só a revelação da graça de Deus é que tem o poder de libertar o povo dessa escravidão aqui, ó. Isso aqui é a escravidão da lei. Só o poder de Deus pode nos libertar do véu da ignorância. Para a gente terminar, eu vou mostrar o que é esse véu da ignorância. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo fala com a igreja. Posso ler? Mas os sentidos dele se embotaram. O que é um sentido embotado? Confuso. É como a sua visão embotada. Você não enxerga direito. Rapaz, estou embotadinho, não estou enxergando nada. Os sentidos dele se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. O véu da lei, o véu da ignorância foi removido em Cristo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O que é isso aqui, hein? Que véu é esse? Que só pode ser retirado quando a gente se converte ao Senhor, quando a gente se converte à verdade de Deus. São todas as doutrinas dos homens, são as tradições religiosas, é o paganismo, é o misticismo, é tudo aquilo que é abominável a Deus. Todas essas coisas, elas acabam impedindo de você enxergar a verdade. Eu não tinha um véu, não. Eu tinha uma lona de circo. Não era um véuzinho, não. Era uma lona. Tão burro que eu era, tão ignorante que eu era, não enxergava nada, absolutamente nada. Mas ele diz aqui que o véu é retirado quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo. E só se converte ao Senhor Jesus quem se converte à verdade dele. Não é? Não é se converter ao nome, é se converter à palavra. Amém? Aí o véu é retirado. Quem aqui tinha um véu? Levanta a mão aí. Eu já falei que eu tinha um todo de si. Olha lá, olha para trás. Olha lá. Mas com a revelação da graça, o véu foi retirado. Se alguém hoje mandar você fazer jejum, você faz? Se alguém disser que você tem que fazer um culto para quebrar a maldição, que você está enfrentando problemas, porque tem uma maldição hereditária, você aceita isso? Você diz, não, Jesus já levou todas as maldições. Oh glória, né? Aleluia. Por quê? Porque o véu foi retirado. O véu foi retirado. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Diga louvado seja o nome de Jesus. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.